12 por 8, 14 por 9, 16 por 10, 20 por 12. Bom, se você tem hipertensão e ainda tem dúvida, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar certinho o que ela é. Olá, meu nome é Caio Matsubara e esse é o Descomplica. Eu sou médico clínico geral, especialista em clínica médica e eu criei esse canal com o intuito de levar informação de uma forma leve e descomplicada. E esse é o Descomplica, em 2 minutos. Bom, o que é hipertensão? Hipertensão é uma doença crônica. O que é crônico? É uma doença, então, que diferentemente de infecção que você toma remédio e já some, já não. A doença crônica geralmente acompanha o paciente pela vida inteira. Mas o que constitui a hipertensão? Para explicar sobre hipertensão, eu vou explicar sobre pressão arterial. Pressão arterial o quê? A nossa pressão arterial, ela é resultado da contração do nosso coração, da força, né? E da resistência das artérias. E ela depende desses dois fatores. Mas a nossa pressão ela é variável, ou seja, ela não fica parada, né? Ela varia ao longo do dia, dependendo do que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente está estressado, se está com dor, se fez atividade física, ou se está ansioso, a nossa pressão ela sobe. Mas o que caracteriza o hipertenso? Bom, o hipertenso é o paciente que ele apresenta em 2 momentos, em dias diferentes, medida de pressão acima ou igual a 14 por 9. Isso é o diagnóstico que a gente dá no consultório. Tem outras peculiaridades em relação a outros exames, que seria o mapa, mas vou aplicar isso em outro vídeo. Mas explicando sobre hipertensão, o que acontece no hipertenso? Geralmente a nossa pressão está aqui, né? O hipertenso ele tem uma pressão ela já mais alta, né? E qual que é o problema disso? A nossa pressão, como eu falei, ela varia, né? Se a gente está estressado, se fez atividade física, né? Como o hipertenso já parte de um nível de base de hipertensão, da pressão mais alta, ele já tem risco maior, porque a pressão alta causa lesão nos órgãos. Então, se ele faz esforço físico, estressado, a pressão ela pode subir, às vezes um pico muito alto, por exemplo, acima de 20. Isso é perigoso a curto prazo, que pode resultar um infarto ou um derrame. Então, hipertenso é quando a gente tem essa pressão mais alta. Mas qual que é o problema da hipertensão? Essa pressão mais alta, a longo prazo, vai lesionando os órgãos do nosso corpo. Só que geralmente o corpo ele vai se adaptando a esse nível de pressão, então por isso que o paciente não sente nada, mas apesar de não sentir nada, ele pode causar complicações. Para entender as complicações, geralmente eu explico de cima para baixo. Bom, então no cérebro pode levar ao famoso derrame, nos olhos pode levar à perda visual, né? Na questão do coração, ele pode causar várias alterações. Uma delas é o endurecimento do coração, outra é o inchaço do coração, ele vai ficando cada vez mais insuficiente, e também, por último, o infarto. No vaso sanguíneo que leva o sangue do coração para o resto do corpo, que a gente chama de aorta, pode levar ao aneurisma, que é o aumento da aorta, ou também a dissecção, quando ela rompe, uma coisa bem grave. Outra coisa que pode acontecer é nos rins, pode levar à insuficiência renal, ou seja, quando o paciente tem que o rim não consegue funcionar mais, ele vai precisar de diálise. Nos outros vasos do corpo pode levar também à insuficiência arterial periférica. Isso em qualquer lugar, mas geralmente a gente vê essas consequências mais na perna. Seria aquele paciente que começa a andar, sente dor, né? Então isso é uma das consequências que pode causar. Mas e agora que eu sou hipertenso? Devo tomar remédio todo dia? Você é hipertenso para sempre? De quanto tempo precisa do médico? Se você quer saber sobre as respostas, dá uma olhada nesse vídeo que eu criei sobre os 10 mitos de verdades da hipertensão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!